Mas o que eu quero contar, então, pelo que eu fui convidado, do professor Cícero e todas as pessoas que me convidaram, estou muito grato por estar aqui, sempre que a gente pode falar, tentar ajudar, colaborar, é uma sensação de prazer muito grande. E, aliás, até disso que eu trato, né, que são os nossos hormônios que fazem com que a gente se movimente por esse mundo e traz qualidades importantes para todos nós. Eu recebi por e-mail, uma vez, alguns anos atrás, um bilhetinho que dizia mais ou menos assim: o mundo precisa de loucos, loucos uns pelos outros. E eu gostei tanto desse bilhete, eu achei tão interessante, que eu falei que a parte do mundo que dá certo é essa parte que existe, sim, porque esses loucos existem. Está faltando só alguns que tentem organizar essa turma. Quer dizer, isso aqui é mais ou menos, esse encontro aqui agora, é mais ou menos uma organização de pessoas que tentam pensar diferente, pensar fora da caixa. Como foi apresentado, eu sou médico, estou formado há mais de 35 anos, mas eu também passei a atuar na área de crescimento pessoal, porque não tem uma paciente sequer que chega ao meu consultório, eu sou ginecologista obstetra, que chega ao meu consultório que ela não precisa sair melhor de lá. E eu digo mais, não só como médico, como pessoa humana. Qualquer pessoa que passa pela nossa frente, pela nossa vida, é uma pessoa que merece, que precisa estar melhor. E o que a gente puder dar para ela, isso é muito bom. E o maior objetivo que eu tenho, então, hoje na vida, é tornar alguém melhor. Isso é, não só a mim mesmo, porque para você poder dar, você tem que crescer também, você tem que se sentir bem. Então, quando a gente começa a pensar nesses aspectos, eu comecei a perceber que muitas das queixas de doenças no meu consultório são desvios, são ilusões do pensamento, isto é, são fatores que as pessoas não conseguem trabalhar corretamente em um padrão de inteligência. Com esse mundo todo acelerado, nós vemos muitas ilusões, então nós passamos por problemas, todos temos problemas, inclusive eu ainda, todos nós, quem não tem, né? Quem não passa por um problema? Agora conta pra mim, quantas vezes já pensou assim, poxa, se eu tivesse pensado nisso antes? Ou, né, quer dizer, você numa situação terrível, puxa, por que eu não vi isso antes? Né? E é muito triste quando a gente vê numa doença já, ou num pronto-socorro, onde eu errei, o que eu não enxerguei. Então eu comecei a montar um protocolo para que a gente pudesse enxergar de fato e cada vez mais fatores da vida. Pois é, então eu pensei antes, porque afinal de contas, como médico, a gente tem que pensar em prevenção. E você pode falar assim, não, você não vai tratar de doenças só, e eu vou depois comentar alguns exemplos de como que o pensamento pode resolver muitas das nossas doenças. Então eu criei um método. E um método que é basicamente 4 passos, é você acreditar, é você compreender, ressignificar, que aliás ressignificar é a palavra mágica de toda a psicologia, depois a doutora Deus vai falar para nós mais sobre isso, e por fim, se você acreditou, compreendeu e ressignificou, você faz novas escolhas na tua vida. E aí eu mostro como que as nossas endorfinas, nossos hormônios trabalham dentro do nosso cérebro, para que a gente possa se sentir cada vez melhor. Muito bem, professor Assir, vocês estão percebendo que o tema é bem atual, bem relevante, principalmente a respeito dos momentos que a gente tem passado na sociedade. Como diz o prefeito aqui da cidade de Curitiba, nós temos o vírus, a pandemia, e temos também o vírus do pânico, do medo, onde as pessoas ficam sem chão, desesperadas, sem saber o que fazer. Que gera agressividade, e que gera agressividade e mais dificuldade na construção do pensamento. É isso que a gente tem que trabalhar. Então, essa vai ser a nossa temática, né? Então, o professor Jacir, ele vai dar uma contribuição muito importante para nós. Então, o pessoal está dizendo que as imagens e os conteúdos estão bem relevantes, estão assim assistindo, tem vários mandando fotos aqui, né, que estão assistindo perfeitamente em diversos lugares aí do Brasil. Então é bem interessante assim essa participação. Então eu gostaria que agora, né, até nós recebemos a professora Deus, a hora que ela conseguisse se conectar, que nós já entrássemos no tema. Professor Jacir, eu tenho uma pergunta para fazer. Por exemplo, não tem como nós tratarmos das questões da cidadania, da questão da cuidado do indivíduo, do sujeito, né, do cidadão, sem levarmos em conta a questão emocional. Eu acho que o senhor, pela sua experiência no trato, né, mais físico, né, no cuidado da mulher, né,
E aí o senhor mesmo, pelo que eu percebi na sua fala, o senhor chegou à conclusão que tem a questão física, que é muito importante, né, que tem toda a estrutura da medicina e etc., mas tem também a questão emocional, né, professor? Acho que, como o senhor mesmo mencionou, é difícil, principalmente a maior parte do seu grupo de atendimento são as mulheres, é difícil a mulher que não chega até o seu consultório e não precisa de uma ajuda um pouco a mais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, principalmente na situação que nós estamos vivendo, né, que é uma situação de tanta insegurança. Por exemplo, eu acabei de receber uma mensagem do prefeito da cidade de Curitiba, onde ele disse que nós tivemos 3 óbitos, né, no dia de hoje. E aí a coisa mais triste, segundo a fala do prefeito, é que as pessoas, os entes queridos, eles não podem nem se aproximar do caixão, tem que ser tudo fechados ali, todo desse tipo. Então essa parte emocional é muito importante, né, professor? É extremamente importante, e foi isso que eu detectei há anos. Eu percebi que com a minha medicina eu não conseguia ajudar a minha paciente de acordo, pelo menos, como eu enxergava. Eu vou dar um exemplo exatamente como esse pensamento todo começou, para já falar do vírus, dessas mortes, né? Mas só rapidamente tentando contextualizar. Eu faço partos, né? Eu vejo uma criança nascer e eu faço parto, entrego essa criança, a paciente faz 1 ou 2 revisões, depois só vou vê-la 1 ano depois. A quantidade de pacientes que chegam 1 ano depois, eu vou ser bem rápido aqui, resumindo, tá? Com baixa libido, isto é, ela não tem mais vontade de sexo, ela está 1 ano depois com uma criança pequena no colo, e aí eu começo a fazer todas as perguntas que a medicina manda, os exames que eu deveria fazer, e eu não encontro nada. Ela ama o marido a ama, não estão com problemas financeiros, não estão com nada. E um dia eu criei coragem e perguntei: quem é a pessoa mais importante do universo para você hoje? Prontamente ela respondeu: meu filho, claro. Eu falei: opa, peraí, talvez aqui esteja o problema. Entende? Quer dizer, a mulher começa a se dedicar demais para a criança, e não é que esquece do marido, ela esquece dela mesma. Então, como eu falei que nós vivemos num mundo acelerado, e aí não é o momento agora de falar qual é a abordagem que eu faço em tudo isso, é só para usar como exemplo, eu vou dar exemplo até da sua própria fala, que veja como, sem querer, o prefeito liga para o senhor e fala das mortes. Mas todo dia eu estou acompanhando as recuperações, que são muito maiores do que as mortes. Inclusive, estava demorando para ver morte aqui em Curitiba. Então, se você assiste um jornal, uma mídia habitual, que eu não vou comentar aqui qual, começa aquela música tremenda e a pessoa já falando assim: número de mortes aumentaram. Não tem como você não ficar doente. Então, quando eu recebo uma pessoa no meu consultório com uma doença clínica, eu tenho que olhar para o lado clínico dela, para o lado físico dela, quer dizer, são pessoas que são sedentárias, e isso provavelmente o Marcos vai comentar mais, a repercussão sobre o lado emocional é gritante, e emocional somos o que nós pensamos, é por isso que eu falei, eu me tornei quase um especialista em pensamento. Ou eu penso pelo lado bom, ou eu penso pelo lado ruim, é uma escolha. E aí eu preciso acreditar em mim, acreditar no mundo, acreditar no outro, e acreditar. Então eu posso comentar um pouquinho do vírus? Posso falar um pouquinho desse vírus? Sim, pode comentar, professor. É uma pandemia, correto? É uma pandemia. Mas eu não vou falar em política aqui, pelo amor de Deus, mas o uso político que está acontecendo é muito grande. Entende? Então o que acontece? Enquanto nós não sairmos para a rua para ganharmos anticorpos, para nós aprendermos a conviver com esse vírus novo, não vai funcionar. Então, se nós formos esperar agora, chegar julho, para sairmos todos de casa, que ninguém vai aguentar mais, aí sim o mal vai ser muito maior. Então a ciência hoje já está comprovando fatos inquestionáveis. Pessoas de mais idade, eu vou fazer 60 anos agora em maio, eu tenho um aspecto de asma, eu não sou um asmático, mas eu tenho uma característica asmática, quer dizer, eu sou grupo de risco. Agora, eu não me importo em sair para atender meus pacientes que eu preciso atender, eu estou atendendo nas emergências. A minha secretária, que é de mais idade, eu mandei para a casa da mãe dela, está isolada. Mas, então, isole as pessoas de risco, para você não ter um abuso das complicações, que, aliás, já tem tratamento agora comprovado, não é uma coisa mais elucubrada, uma opinião de cada um. E precisamos ir para a rua, porque é assim que nós saímos da H1N1, da gripe aviária, da gripe suína, a zika. Entende? Então o que acontece? Nós precisamos aprender a conviver com esse monstro que está lá fora.
Agora imagine para os nossos filhos o tamanho do monstro se o pai e a mãe, que são as pessoas mais importantes, olha o pensamento, o pai e a mãe, que são as pessoas mais importantes do universo, estão morrendo de medo. A maneira como nós enfrentamos o mundo, como é que você é um cidadão adequado? Então eu sou um cidadão, eu arrumo minha cama, que é o que eu falo nas palestras quando eu falo para jovens, eu arrumo minha cama, que é uma maneira simbólica de colocar para as pessoas como que a gente deve agir. Só que na hora que aparece um vírus que eu nem enxergo, eu saio correndo para baixo da cama. Entende onde eu quero chegar? Quer dizer, são situações complexas, são situações difíceis, ninguém quer perder uma vida. Só que eu não vou entrar aqui em detalhes, senão nós vamos nos alongar demais. Eu estou tratando aqui do meu tema, padrão de pensamento. E como que eu posso tornar aquela mulher que entra no meu consultório, ou aquela pessoa que está na minha frente, ou aqui, que está perguntando do vírus e do medo que ela tem, o meu papel é tirar o medo dela, não enganando, mas trazendo para uma realidade. Muito bom, professor. Eu acho que essa questão mental, ela tem muito a ver na situação que nós estamos passando. Historicamente, nós já passamos por várias. Então, essa sua fala, ela é muito importante, porque você tem a questão da abordagem da epidemia, você tem a questão da abordagem médica e também a abordagem emocional, né? A psique, né? O lado interior do indivíduo. Sabe quantas pessoas vão estar numa depressão profunda em pouco tempo? Sabe quantos casais vão estar divorciados porque estão agora tendo que viver um padrão relacional diferente? Sabe quantas pessoas estão sofrendo as consequências a médio e longo prazo pelo próprio sedentarismo? Quer dizer, está todo mundo com os nervos à flor da pele, as pessoas estão brigando nas mídias sociais porque nós não estamos preparados para o pensamento. Nós não estamos preparados para as emoções, para aceitar perdas, né, para aceitar frustrações. As pessoas têm uma dificuldade muito grande, nós precisamos aprender a sorrir, voltar a sorrir. Isso, a atividade física ajuda muito. Tem muitas perguntas chegando aqui, então eu acho que a gente tem que fazer uma interação. Primeiro, doutor Jacir, tem bastante a gente assim concordando e discordando, né, da questão, né? Isso é normal, né? Então a sociedade está assim, né? Uns acham que tem que ficar em casa e outros acham que tem que ir para a rua. Essa é a polarização aí do atual. Mas uma pergunta que eu achei aqui bem legal é essa daqui, ó. Como manter o equilíbrio nessas três esferas, que é a espiritualidade, a saúde e a cidadania. Então, você começa com isso. Eu queria pegar da própria pergunta que foi feita, né? Como tornar isso prazeroso? E eu tenho uma resposta para isso, talvez, claro que não existe uma resposta pronta, né? Mas eu preciso, como eu estou falando que eu preciso trabalhar o meu pensamento, eu preciso encontrar um objetivo para aquilo. Isto é, então deixa eu colocar, existem objetivos positivos e negativos. Vamos colocar um objetivo negativo? A imensa maioria das mortes por esse vírus agora está acontecendo em pessoas que têm problemas cardíacos e diabéticos. E são problemas que justamente são evitáveis com atividade física precoce. São as pessoas de mais idade que não tiveram essas condições físicas e estão agora sofrendo. Mas eu posso também pensar pelo positivo, na qual eu posso ter um sonho na minha vida. Eu sempre falei, quando dou palestra até em comunidades terapêuticas, quando eu falo sobre drogas, eu costumo falar assim, dá um sonho para um jovem correr atrás e ver se ele fica parado numa praça. Isto é, dá um sonho para um jovem, para ele quer ir para a praia, marca com ele cedo, ele levanta da cama. Então, o que está faltando para as pessoas é a qualidade do pensamento. Então, por qualquer atribuição disso. E aí, eu falo que nós temos duas dificuldades para resolver. Aliás, o ser humano desde sempre, então eu posso pegar desde lá, da entrada do oráculo de Delfos, que estava escrita, conhece a ti mesmo, né? Só que aquele conhece a ti mesmo, parece que até hoje não se resolveu. As pessoas não conhecem a si mesmo, não conseguem olhar no espelho e ver por que elas estão tendo um padrão de pensamento. Mas eu quero agregar nesse conhece a ti mesmo uma coisa talvez um pouquinho mais importante, pelo menos que eu vejo mais importante. Não que conhecer a si mesmo não é importante, mas é confiar em si mesmo. Confiar na tua capacidade, na tua possibilidade para a vida, no teu merecimento de estar bem na tua vida, de você criar desejos, criar sonhos pelo qual correr atrás. Então aí não é só atividade física, é para tudo. Então se eu for olhar lá para Hipócrates lá atrás, ele tem diversas frases, e uma das que eu mais gosto não é aquela que você é aquilo que você come, que é a verdadeira,
mas é que as tuas forças naturais, elas estão dentro de você e são essas forças que serão a tua cura. Imagina o pensamento de Hipócrates daquela época, que não tinha uma farmácia para ele ir do lado e comprar um medicamento ou ter uma cirurgia fácil sem anestesia. Quer dizer, então, buscar dentro de você a cura, que ela já está lá, veja, se você faz um corte, o teu corpo cicatriza. Esse é um conhecimento de milhões de anos. Então, se eu for colocar o equilíbrio entre a saúde física, emocional e espiritual, eu tenho que começar a olhar para esses aspectos e confiar nesta cura. Agora, uma outra frase dele também, que diz que na sociedade nenhum homem, nada pode ultrapassar os limites da própria natureza. Nós pecamos quando ultrapassamos o limite da natureza. Isto é, quando nós passamos, nós vamos sofrer, nossas artérias vão sofrer, nosso pâncreas vai sofrer, e nós vamos ter problema cardíaco, problema de diabetes e vários outros. Então, entendendo isso, quando você conhece o teu corpo, e conhece a tua mente, conhece o teu cérebro, sabe aquela história que você compra um equipamento novo, na época, eu lembro, você comprava aquele videocassete, olha como eu sou um cara antigo, né? Ninguém lê manual de instrução, as pessoas já querem ir ligando. Por que a gente não lê manual de instrução do nosso cérebro? Como é que nós funcionamos? Como é que a nossa cabeça se posiciona no mundo? Como é que eu consigo entender uma verdade que é diferente da do Marcos, que é diferente da do Cícero? E como é que eu posso estar numa situação emocional tão equilibrada e tão bem, que eu posso debater as nossas diferenças e crescer com isso? Crescer em conhecimento, e isso te torna o teu emocional muito melhor, e o espiritual vem a rodo. Ele acompanha exatamente assim. Posso tentar fazer um link? Eu quero tentar fazer um link, porque se eu sou médico, muitas pessoas esperam uma conversa muito mais médica. Mas deixa eu contar para vocês rapidinho, que eu fui convidado para um congresso internacional, o maior congresso mundial sobre drogas. Eu fui convidado para falar. Isso há 2 anos eu fui convidado para estar lá. Quando eu recebi o convite desse congresso, eu recebi em minha casa uma carta bonita. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu fui convidado para palestrar num dos maiores congressos sobre drogas, mas quando eu abri, estava escrito assim, exatamente assim: que eu tinha que falar, síndrome de abstinência às drogas no berçário. Eu levei um susto. Meu primeiro pensamento, eu não sou pediatra, não sou neonatologista, não sou intensivista, não lido com drogas. Só que veja, aquela história da qualidade do pensamento, né? Eu pensei, primeira coisa, reação, eles devem estar enganados. A segunda reação, o que tem aqui que eu não enxerguei ainda? E o que tinha lá? No título do congresso estava escrito assim, prevenção na família. E eu resolvi estudar sobre esses casos dessas crianças no berçário, que o que é isso? É quando uma criança está dentro da barriga da mãe, a mãe usuária de drogas, quando a criança nasce, ela vai sofrer, e sofrer muito pela falta, houve uma quebra do recebimento da droga, e a criança vai ter convulsão, vai ter uma série de problemas no berçário. Eu fui estudar. Peguei um trabalho em inglês, e esse trabalho em inglês mostrava exatamente assim desde o começo, que é justamente isso que eu estou explicando, são sinais e sintomas que uma criança vai ter quando chega ao berçário e é bloqueado, existe uma abstinência das drogas e ela vai sofrer. Só que me chamou a atenção que me mostrava ali que era um sofrimento físico. Vamos falar da atividade física? Era um sofrimento por uma desligação de uma necessidade física da criança. Eu falei, mas como assim física? Não é uma necessidade química? E eu olhando mais o trabalho, na sequência do trabalho, vamos direto lá para o tratamento, uma das partes do tratamento era repor um pouco de droga na criança, para ir desmamando aquele bebê das drogas e poder tirá-la das drogas. Só que esse trabalho mostrou uma coisa sensacional, e aqui a espiritualidade, o amor, a emoção entra com força. Eles nesse trabalho contrataram pessoas para abraçarem as crianças no berçário. E os resultados foram espetaculares, isto é, além do tratamento habitual, então um grupo ficou sem esse abraço e um grupo com abraço. O grupo com abraço, isto é, contrataram crianças para abraçarem as crianças e manter as crianças abraçadas no berçário. O tempo de internamento diminuiu assombrosamente, a quantidade de drogas necessária para o tratamento diminuiu e a recuperação foi fantástica. Por quê? Dopamina, química. Nós somos dependentes químicos e dopamina é o hormônio do amor. O hormônio do relacionamento. Então eu dei a palestra baseada em tudo isso para falar que nós temos que abraçar não só a criança, mas a mãe da criança e a mãe da criança.
Espiritualmente falando, nós temos uma sequência de seres que vieram para esse mundo para serem felizes. E por nossos pensamentos acelerados, dificuldades imensas que a gente enfrenta, com medos terríveis do bicho-papão, que é esse vírus que está lá fora, não é um bicho-papão, confia em você, confia no amor, porque esse amor está aí dentro da cabeça, dopamina, ocitocina, hormônio de ligação, que é no abraçar a criança, quando está amamentando uma criança, é onde forma ocitocina, que é o hormônio do relacionamento, anandamina, que é o hormônio maravilhoso que está dentro do cérebro para justamente ser o hormônio da felicidade. E esse hormônio da felicidade, ele está ali para você e é de graça. Você não precisa buscar em nenhum mocó de droga. Então nós temos todos os hormônios dentro da cabeça literalmente ligados ao nosso pensamento e à atividade física do Marcos, que vai produzir o aumento da dopamina, o aumento da ocitocina, enquanto você aumenta o teu nível de atividade física e de prazer. Claro que vai demorar alguns dias, alguns 15 dias, alguns meses, um mês talvez, para você começar a sentir. Mas de repente, quando está correndo, que vem aquela onda de hormônio que você se sente bem, isso nunca mais larga depois.